Olá, boa, boa aula para vocês aqui. Meu nome é Richard Dias, estou aqui com vocês para mais uma aula nossa. Já vou compartilhar nossa tela aqui para a gente não perder muito tempo, né? Que essa aula é importante, que ela venha acontecer. Então, vamos nós compartilhar minha tela com vocês e já vou preparar aqui o nosso tema de hoje. Assim, deixa eu abrir nosso tema. A gente vai falar de radioproteção novamente, de proteção radiológica. Isso é um treinamento, né, uma reciclagem para todos os profissionais da radiologia. Um tema que a gente tem que estar sempre trabalhando de ano a ano, né, cumprindo a exigência da resolução RDC 611/2022, e a segurança para os pacientes, né, para o indivíduo ocupacional exposto e o indivíduo público. Vamos lá, segurança na radiologia, teste de controle de qualidade. Perfeito? A minha lunetazinha aqui, peraí. Pronto. Uma pequena travadinha, né? Não sei se é internet ou horário. Pois. Teste de controle de qualidade, tolerância versus restrição. Testes de controle de qualidade, CQ, né? Que podem ser feitos pela equipe de radiologia. Testes realizados por profissionais legalmente habilitados. Tolerância versus restrição, tá? Nível de tolerância e nível de restrição. Nível de tolerância, se for acima deste nível, o serviço deve providenciar a adequação. Então, a exatidão da tensão do tubo, em radiologia convencional, a tolerância é igual ou menor que 10% e a restrição é maior ou igual do que 20%. Tá? Se eu for para nível de restrição, se for acima deste nível, o serviço deve parar de usar o equipamento. A qualidade da imagem de mamografia, por exemplo, né? Tolerância de fibras, ela é menor ou igual a 0,75 milímetros. Microcalcificações, menor igual do que 0,32 milímetros. E as massas, né? Menor que 0,75 milímetros. Então, restrição não cumprir os requisitos de tolerância, certo? Com essa leitura aqui, a gente consegue visualizar a importância de a gente saber em qual momento que devemos parar, né? Quando devemos suspender o serviço, chamar assistência técnica, né? Manutenção. Bom, quando existe não conformidade no controle de qualidade, no laudo do radiométrico, o que a gente deve fazer? Vamos lá, vamos tentar entender, né? Se os parâmetros estiverem nos níveis de restrição, o responsável legal deverá suspender imediatamente a utilização do equipamento ou permitir o funcionamento temporário apenas para atendimento de urgência ou emergência, mediante parecer do responsável técnico e do supervisor de proteção radiológica, quando couber, e adotar imediatamente ações necessárias e adequadas nos equipamentos, procedimentos ou ambientes, registrando as, as metas, né, e prazos estabelecidos, bem como as ações realizadas para solucionar os problemas e evitar que os mesmos se repitam. Os testes de controle de qualidade que podem ser realizados pela equipe, né? Lá atrás a gente estava falando de quando não é quando não bate a conformidade, né? Então, a gente suspende imediatamente a utilização e adota imediatamente ações necessárias, adequadas, né? E quando a gente tem um teste, a gente pode fazer esse teste? Sim, tem um teste, né, que a gente consegue fazer, que pode ser feito pela equipe. Né? Então, verificação de sinais sonoros e luminosos.
verificação de artefatos da imagem, vedação da câmara escura, sensitometria da processadora e temperatura dos químicos, integridade do chassi do cassete, diferença de sensibilidade entre placas de fósforos, efetividade do ciclo de apagamento, CR e UDR, no caso, indicação e uniformidade dos números de controle de CT, né? E ruído da imagem. Testes estabelecidos pelo fabricante do equipamento. Então, essas informações que nós temos aqui, que a gente acabou de fornecer, isso são coisas que o técnico pode fazer, ou o tecnólogo pode fazer, antes das não conformidades, para que ele esteja com controle de qualidade em dia e observando alguma coisa que deve ser corrigido, já acionar corretamente com o tempo. A integridade do chassi do cassete, frequência semestral para mamografia, anual para radiografia, verificar se existem danos em estrutura como rachaduras ou partes quebradas. Aqueles que não estiverem íntegros devem ser retirados do uso. Então, o técnico tem que ver isso tudo e tem que sinalizar o motivo pelo qual. Está na resolução, está na cobrança, proteção radiológica, é controle de qualidade. A gente precisa dar prosseguimento a isso. Tá? Diferença de sensibilidade entre as placas de fósforo, no caso do CR, frequência anual, deve ser realizado com todas as placas de formato existentes na instituição. Compare os valores de razão sinal ruído através do ROI de referência localizada na posição padrão. Mamografia e radiografia convencional, mamografia menor do que 10%, tolerável até 15%. Na radiografia convencional, menor do que 20%, tolerável até 40%. Menor ou igual, tá? Essa diferença de sensibilidade de CR, tá? A gente está falando. A mesa de comando ela é importante nisso também, tá? Ela tem que estar bem regulada, bem calibrada, para que a gente possa atender os equipamentos digitais. Pagamento de CR e DR. Frequência anual, tá? O sistema de apagamento de CR e DR deve ser capaz de eliminar quaisquer sinais de imagem residual, efeito ghost, tá? As placas de imagem devem ser realizadas sem sinais residuais de exposições anteriores. A gente sabe que isso às vezes é um pouco difícil, né? Que o empresário normalmente ele compra, ele quer que aquilo não acabe nunca. Então vai ter a última gota. Então a gente tem que estar ali peneirando, observando essas informações para quê? Para que essa placa de imagem ela possa ter a melhor qualidade possível e o impacto dela no resultado do exame, tá bom? Não é recomendado o uso das placas de imagem com imagem residual. Claro que não. Mas o apagamento dela a gente tem que entender como está sendo feito. Eu vou falar para vocês um pequeno detalhe para que a gente possa resolver essa questão de não conformidade e controle de qualidade, tá? Daqui a pouco eu falo com vocês. Vamos seguir aqui só para a gente entender como que pode ser feito, o que a gente pode e não pode, né? Ruído, exatidão, uniformidade, ruído, exatidão, uniformidade dos números de CT, no caso de tomografia computadorizada, frequência semanal, materiais, fantoma fabricante, suporte do fantoma, o CT nominal é água e AR, né, de ar. Isso aqui, a gente pode fazer isso? Sim. Normalmente a gente segue a frequência semanal, a gente consegue fazer, e os materiais, normalmente, do fabricante, e a gente tem como realizar ele, tá? Semanalmente. Teste de imagem CR/DR, né? Olha, filme e digital, CR/DR. Temperatura do sistema de processamento. Os filmes devem ser armazenados a temperaturas entre 10 a 20 graus, 24 graus Celsius. Sensitometria de processador, a qualidade da imagem é o fantoma. No digital, a diferença da sensibilidade entre o CR e a qualidade de imagem de fantoma. Boa, né? Bom, a gente vai ter menos coisas, né? Para a gente conferir na digital do que no filme, claro. A instrução normativa 5519 da Anvisa, tá? Essa instrução normativa, ela veio junto com a RDC 330, por isso que ela é de 2019. Quando vier a RDC 611 de 2022,
não teve nenhuma alteração diretamente nas instruções normativas, tá? O fantônoma de mama, né? Posicionamento do fantônoma, a gente tem aqui o book, o fantônoma, sensores de SAR, a borda da parede torácica, tá? Teste mensal que deve ser feito. Análise da imagem, 4 fibras, 1 por 6, número 4, 0,75. Microcalcificações de 7 por 11, número 3 de 0,32 milímetros. E é de 3 massas, 12 por 16, número 3 de 0,75 milímetros. Tá? Sensitometria de processador. Avalia a constância do desempenho da processadora. É um teste de desempenho diário, não se aplica ao CRDR, nível de tolerância e restrição, base mais véu menor, maior, maior ou igual a 0,21 e o DO maior ou igual a 0,25. A base do mais véu de linha da base mais 0,02 do DO, LB mais ou menos 0,03 do DO, a densidade média do contraste LB mais ou menos 0,1 do DO, e o LB mais ou menos 0,15 do DO. A diferença de densidade para cada passo, LB mais ou menos 0,1 DO e LB mais ou menos 0,15 do DO. Tá? Esse é um teste de desempenho diário, tá? Que a gente realiza. Não se aplica para CR nem para DR. Tá? Desempenho da processadora. Tá? Os testes realizados por profissionais legalmente habilitados são realizados por técnicos. Eu não sei se todos sabem, né? Mas aqueles laboratórios que eu vou ter que é do Rio de Janeiro, tá? Laudo Técnico de Proteção Radiológica do LCR, tá? Da UERJ, do Estado. Ele que libera toda a documentação. Os profissionais que atuam nele, normalmente, são tecnólogos, são técnicos especializados, preparados, treinados, né? Cursados lá com ele praticamente, alunos de faculdade que estão ali atuando naquela área. Os técnicos estão ali, tem engenheiros, físico, engenheiro químico, mas tem tecnólogos também que atuam diretamente na confecção desses testes, tá? O que é um laudo radiométrico? Na verdade, o que é um laudo laudo radiometria? O que é um laudo, a radiometria e o controle de qualidade. Então, o laudo específico que vai ser realizado é para uma empresa. Vamos ver? Os testes periódicos. Voltando aqui, que eu não tinha falado para vocês ainda, verdade, volto. Eu falei lá atrás para vocês que quando a gente vem falar sobre controle de qualidade, para a gente manter isso de uma forma, vamos dizer assim, amarrada, certinho, semanal, mensal, é importante a gente sempre ter uma empresa voltada para manutenção preventiva, de preferência trimestral. Porque a gente faz o acompanhamento semestral, né, e mensal, e quando necessário, quando preciso, a gente aciona essa empresa que faz a manutenção preventiva trimestral para que ela possa fazer as correções. E aí é claro que eu tenho um equipamento mais saudável, eu tenho um equipamento mais em dia, eu consigo ter um controle de qualidade do meu equipamento melhor e o controle de imagem também sendo entregue melhor. Perfeito? Então, é isso que eu tinha para falar sobre até aqui esse momento. Então, testes periódicos. Nós temos controle de qualidade, são testes de desempenho dos equipamentos realizados para verificar como está o funcionamento do aparelho, teste elétrico e mecânico para a garantia de qualidade, segurança do paciente e dose. Das barreiras de proteção, teste de segurança do trabalho, laudo técnico de salubridade ou laudo técnico de radiometria, fuga de radiações pelo cabeçote, segurança do operador, do indivíduo ocupacional exposto e dos indivíduos públicos, o IP. Tá?
Então, são testes periódicos que devem ser realizados. Laudos e levantamento. O laudo técnico é um levantamento do laudo técnico, um profissional legalmente habilitado, feito em duas etapas: levantamento, medição em loco e registro, depois elaboração no escritório, conclusão e os documentos anexos. O levantamento é a medição, por exemplo, a radiometria, coleta de informações. Qualquer pessoa pode medir, pode não ser registrado. Então, o levantamento é uma coisa, tá? Medição em loco, das níveis de radiação em determinado local. Dependendo do trabalho, pode ser desnecessário registrar o laudo radiométrico. Aí tem um croquis, né, do ambiente onde você está fazendo as medições, e você vai fazendo disparos e observando, ali no caso, ele com uma foto da imagem, o técnico está aqui, ó, coletando informações nas regiões que ele precisa marcar quanto de radiação tem naquela região. Se é zero ou qual o valor. E aqui as medidas ao redor da sala e o ato da medida, tá? Pega essa exame, faz por fora e por dentro, tá bom? A gente tem um levantamento desse espaço radiométrico. Controle de qualidade e medição. Medição em loco, tá? Teste de desempenho de equipamentos de raio-x exigidos pela Anvisa. Vai fazer um teste para o equipamento, para saber como que está aquele equipamento. Laudos técnicos, é aí que eu falo. Aqui, quando a gente faz esse levantamento, é interessante que a gente já tenha uma empresa que faça manutenção preventiva, que ela possa fazer isso antes, deixar ele ok, perfeito, regulado, para que quando for fazer esse levantamento, saber que ele está com o equipamento em dia. Tá? Laudos e técnicos. Etapa 1, medição. Etapa 2, elaboração, no escritório de documentos. Análise de registro de medidas do laudo radiométrico ou controle de qualidade. Cálculos de metrologia. Conclusões, análise e interpretação do profissional. Documentos anexos, certificados de calibração e planta baixa. Aí tem um laudo técnico e elaboração do laudo. Tá? Alguém vai elaborar esse laudo, seja um profissional. Laudo de insalubridade. Laudo técnico de radiometria ou laudo de levantamento radiométrico, quando elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, atendendo a NHO 05, também é um laudo técnico de salubridade. Requer profissional legalmente habilitado, comprova o controle de risco ocupacional pelo SESMIT, conclui sobre a insalubridade e eficácia dos EPIs 6, tá? Aceito pela fiscalização trabalhista sanitária do SENEM, aceito em processo trabalhista. Então, nós temos um laudo técnico de salubridade, ele é aceito na fiscalização e aceito pelo processo trabalhista. Elaborado pelo engenheiro de segurança do trabalho, ele comprova o controle de risco e conclui sobre a sua insalubridade. Tá? O controle de qualidade, testes descritos na Instrução Normativa 52, 59 de 2019, lembrando que ela sofreu algumas alterações, mas ela prevalece, tá? Então, ela é da RDC 330 de 2019. Então, a RDC 611 veio, mas não fez muitas alterações, ela prevaleceu. Existem testes semanais, mensais, semestrais e anuais. Exemplo: semanal, exatidão, ruído e uniformidade das números de CT. Mensal, qualidade e controle de tempo, né? Mensal, qualidade de imagem da mamografia. Semestral, exatidão do sistema de colimação alimentando a grade. Anual, na maioria, distorção geométrica, exatidão de tensão, KVP, valor representativo de dose. Então, no raio-x, nós temos semanal, exatidão de ruído uniforme dos números, e mensal, qualidade de imagem, e semestral, exatidão do sistema de colimação e alinhamento de grade. Vamos ter o anual para todos e o mensal somente para a parte de mamografia. Tá? Qualidade da imagem, teste de aceitação anual ou reparo. A instrução normativa busca utilizar as chamadas ferramentas de teste existentes no mercado, fantomas, como parâmetro para avaliar a qualidade da imagem. Após a realização dos testes, deve-se reduzir
uma imagem para ser utilizada como referência. O serviço de radiologia deve guardar com cuidado a imagem de referência de cada aparelho testado. As avaliações quantitativas e qualitativas devem ser realizadas com base no parâmetro estabelecidos no anexo da respectiva instrução normativa, na imagem de referência e nas especificações de ferramenta de teste. Isso é feito por empresa, tá? Empresa terceirizada, porque normalmente o setor não tem esses equipamentos. Quando tem esse equipamento, a gente pode fazer um controle, sim, mas o importante é sempre a gente ter um laudo de uma empresa terceirizada que aquele serviço foi realizado corretamente. Equipamento calibrado, vistoriado, licenciado, tudo certinho, tá? Qualidade de imagem, interpretação visual de um padrão de teste de CRDR, tá? Eu sempre tive TG 18 isso aqui, tá? Sempre para ver a gente as densidades, tons de cinza, como que está sendo feito, como está operando, o controle de qualidade sendo feito para a imagem, tá? Qualidade da imagem, a gente consegue observar em 3 instâncias as imagens, tá? Elas sendo digitais, mas a gente observando como está sendo feita essa imagem, pouca densidade, muita densidade, pouco contraste, muito radiopaca, muito radioluz, a gente vai observando isso, distorção, artefatos na imagem, tudo isso a gente vai observar na qualidade da imagem, tá? A radiação de fuga de cabeçote, né? É um teste de segurança da operação do equipamento de raio-x, a periodicidade quadrienal ou após a modificação dos equipamentos, a taxa de dose a um método deverá ser de uh, menor do que 1 mg por hora, ou menor que 0,5 mg para raio-x intraoral. Então, se a gente observar o equipamento nosso, a segurança, né, dessa operação está na certeza da fuga do cabeçote, que ela vai existir, mas tem que ser pouca. Então, a gente precisa sempre estar controlando. Alguém já deve ter escutado alguém falar, tipo, a fuga é tanta que está produzindo poucos raio-x. Na verdade, não. É descalibrado. Tá? A gente tem pouca geração de raio-x, porque o que a gente pensa está sendo gerado de miliamperagem não está sendo gerado a miliamperagem correta. E aí aumenta-se o KV e a gente não tem essa produção de raio-x que a gente acha que está tendo de acordo com a técnica. Por isso a calibração é necessária, por isso a verificação da fuga é necessária. Ah, mas a fuga está grande, então a gente tem uma abertura no tubo. Então a gente tem que, o cabeçote pode estar com falta de manutenção. A gente precisa ter essa segurança, tá? Controle de qualidade de negatoscópico e monitores. A frequência anual é após reparos, aplicável a equipamento utilizado para diagnóstico de laudo, luminância do negatoscópio ou monitor, uniformidade da luminância, negatoscópico e monitores. Os monitores devem ser específicos para uso em radiodiagnóstico, negatoscópio e monitores utilizados em mamografia têm maior exigência de luminância. Tem que ter atenção para isso, são diferentes. E aqui eu finalizo agradecendo a vocês pela participação dessa aula, participação nesse momento. Quero lembrar a vocês aqui, mais uma vez, tá, gente? Lembrando que quando a gente fala sobre controle de qualidade e a gente conseguir fazer avaliações periódicas, ou seja, trimestral, semestral, a gente consegue fazer ela mensal, ou até mesmo as avaliações diárias feitas pelo técnico dentro da sala, elas são importantes. A avaliação do cassete, do tubo de raio-x, da mesa de comando, do CR, do DR, tá? Das radiações de fugas, das áreas blindadas, da calibração, da exatidão do KV, do NAS. Tudo isso é coisa que a gente pode estar analisando na sala de exame, mas que a gente precisa, sim, de uma empresa terceirizada, que faça essa manutenção, suporte, né, que possa dar esse respaldo para a gente, e não só ficar preso
aquele laudo que foi realizado de 2 em 2 anos, que permite que a sala tenha funcionalidade, tá? Porque nesse período pode acontecer muita coisa com o equipamento e com a estrutura, que é de responsabilidade do técnico. Então, a proteção radiológica também está nesse controle de qualidade, também está dentro dessa parte, tá bom? Eu agradeço vocês mais uma vez por estarem nesse curso. Eu vou finalizando aqui para vocês. Da cara cheia. Vou sair dessa apresentação. Um grande abraço a